Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero falar com você sobre Quincas Borba de Machado de Assis. A primeira coisa que eu quero que você lembre é que esse romance faz parte da tríade das melhores obras de Machado de Assis, que incluem Memórias Póstumas de Brás Cubas e o famosérrimo Dom Casmurro. Outra coisa interessante é que o Quincas Borba é, de uma certa forma, um spin-off do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mentira! Não, coração, verdade! Quincas Borba era coleguinha de escola do Brás Cubas, um menininho até mimado, né? Depois, na fase adulta, o Brás Cubas reencontra o Quincas mendigo. Engraçado, você se lembra? O Quincas até rouba o relógio do Brás Cubas no momento que os dois se despedem, no meio de um abraço, né? Aí o Quincas ganha uma herança de um tio lá em Barbacena, no interior de Minas, e ele acaba se tornando um homem extremamente rico. Bom, toda essa narrativa está lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Até que a gente fica sabendo, lá pelo finalzinho do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o Quincas enlouqueceu e morreu. Além disso, esse Quincas Borba, ele criou uma filosofia que é o Humanitas ou humanitismo, uma filosofia que vai aparecer nos dois livros, tanto Memórias Póstumas quanto no Quincas Borba. Quer saber um pouquinho mais sobre Humanitas? Consulte esse videozinho aqui em que eu detalho nas relações filosóficas que o Machado de Assis estabeleceu na criação dessa filosofia um tanto estranha, né, que é um tanto séria, mas também é paródia. Bom, veja o vídeo. Ah, mas professor, eu vou confundir, meu Quincas está nos dois livros. Como é que eu vou diferenciar se estou em Memórias Póstumas de Brás Cubas ou no Quincas Borba? Primeiro, nenhum vestibular que eu me lembre, decente, vai fazer esse tipo de pergunta, né? Bom, se fizer, deve ser aquele vestibular que, errando, acertando, você passa de qualquer jeito. Mas, se você está desesperado, eu quero saber a diferença, então vamos lá. Memórias Póstumas está em primeira pessoa. Então, quando você encontrar uma narrativa em primeira pessoa, a personagem está falando de si e de sua própria relação com Quincas, então é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando a narração estiver em terceira pessoa, é o Quincas Borba. Mas é interessante lembrar que a narrativa de Quincas Borba pode ser vista como uma comprovação da filosofia do humanitismo, que é a famosa filosofia das batatas. Não essa batata, é outra. Ao vencedor, as batatas. Isso, essa frase que ficou consagradíssima. Ao vencedor, as batatas. Que é a frase que o Quincas Borba utiliza para concluir aquela história que vai ensinar aquela teoria meio darwinista social, né, do triunfo do mais forte. Lembra que duas tribos disputando um campo de batatas, suficiente apenas para alimentar uma delas. Portanto, se elas dividissem essas batatas, seria a extinção, porque elas não teriam força suficiente, né? não conseguiriam se alimentar e ter força suficiente para transpor uma montanha e alcançar um campo mais vasto de batatas. Então, a paz, por meio da divisão, seria extinção. Então, a guerra, as duas teriam que disputar para ver quem é que sobreviveria, quer dizer, seria vencedor e teria o campo de batatas e teria força suficiente para chegar até o outro lado da montanha e se alimentar de muito mais batatas, né? Quer dizer, a guerra seria a manutenção, seria a sobrevivência. Portanto, no final dessa história, o que o Quincas fala? Ao vencedor, as batatas. Ao vencedor, as batatas. Isso mesmo, mas sabe o que é pior? Em Machado, tudo é tão complexo, é tudo tão dilemático, que as coisas são e não são ao mesmo tempo. Eu já tinha falado, por exemplo, que Humanitas, ao mesmo tempo que é uma coisa, que é uma paródia, né, uma tiração de sarro daquele monte de filosofia que surgiu no final do século XIX, é também uma coisa que você até
pode levar a sério, pois representa o princípio da sobrevivência. Então tudo vale a pena, tudo é justificável em nome da sobrevivência. Então tem alguma coisa de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios, uma coisa de Hobbes, o homem como o lobo do homem, que está aqui na narrativa. Então algo que não é tão irônico, não é tão humorístico, é algo muito sério. Agora, outra coisa que é complexa é: quem é o Quincas Borba que dá nome a este livro? Será o filósofo que ensinou, que criou esse humanitismo? Mas ele só aparece nos primeiros capítulos, morre. Ou então será o cachorrinho? Tanto que o último capítulo é dedicado a ele. Então, me diz, quem é esse Quincas Borba que dá título ao livro? Agora, sabe o que é pior? Te joguei uma pergunta que você não vai conseguir responder. Ninguém vai conseguir saber quem é o Quincas Borba do título desse livro. E, para piorar ainda mais essa situação da complexidade da literatura machadiana, Quincas Borba não é a personagem principal. A personagem principal é justamente o Rubião, que é um sujeito que tinha sido enfermeiro, que tinha cuidado do Quincas Borba e depois se tornou discípulo, e com a morte do Quincas recebeu toda a sua fortuna. Então esse ex-professor, agora ricaço, ai que inveja, inveja nada, né? Porque a minha riqueza já é você, né? A minha riqueza já é compartilhar contigo todo esse meu conhecimento. Falei bonito, hein? Mas enfim, o Rubião, agora ricaço, o que ele faz? Ele deixa Barbacena, no interior de Minas, e vai para o Rio de Janeiro, porque lá ele acredita que vai triunfar, né? Ele pensa naquela coisa do ao vencedor, as batatas. Então vou colher essas batatas, que é uma vida de sucesso na corte, na capital do país. Ao vencedor, as batatas. Isso mesmo, ao vencedor, as batatas. Já estou começando a ficar de saco cheio dessa frase. Mas é importante lembrar que no meio do caminho, de uma pedra não, durante essa viagem, lá no município de Vassouras, que embarca o casal Cristiano e Sofia Palha. Nessa viagem, de cara, Rubião se encanta com Sofia, se apaixona por ela e também estabelece amizade com o Cristiano Palha. E o Cristiano já se aproveita dessa amizade, porque o Rubião ingenuamente, e isso o Cristiano percebe como o Rubião é ingênuo, o Rubião ingenuamente confessa que é muito rico em uma herança. Isso vai atiçar o jeito interesseiro do Cristiano. É aí que começa uma história muito esquisita. Rubião se aproxima desse casal e você percebe que tem um fundo interesseiro. Ele está de olho na Sofia. E o Cristiano, de certa forma, tem consciência disso e se aproveita desse digamos, chamariz e consegue fazer com que o Rubião se torne sócio dele e graças a essa sociedade ele vai melhorando o seu padrão de vida. Detalhe, nunca houve adultério, mas sempre houve uma proximidade do perigo. Sabe aquela coisa que você percebe na narrativa, que a Sofia sempre parece que vai, mas não vai. Ela fica nesse vem, não vem, não vem, vem, não vem, não vem, vem, não vem, não vem, vem, não vem. Quer dizer, ela fica toda hora se jogando aqueles olhares super atenciosos para o Rubião, parece que alimentam esperança para ele, mas nunca ela permite, né, que ele ultrapasse o sinal vermelho. O amarelo, sei lá, né? É muito complicada essa história. Mais complicada quando você começa a imaginar que parece que o próprio marido está utilizando a esposa como chamariz para a ascensão social. Porque nessa proximidade, né, o Rubião sempre vai soltando dinheiro, melhorando o padrão de vida do casal Palha, né? Faz lembrar uma coisa que é muito comum na literatura machadiana, que é o quê? Essa preocupação que as personagens têm de melhorar o status, de conseguir um prestígio social. É um tema que você vai ver, por exemplo, no conto O Espelho.
vale a pena ver nossa análise aqui sobre este conto também de Machado de Assis. Ou então, uma sociedade em que as pessoas são super preocupadas com aparência, com status, né? Acaba se tornando uma sociedade superficial. A superficialidade é que chama a atenção. Então é interessante você também ver a nossa análise do conto Teoria do Medalhão. Clica aqui em cima. Já que você está afim mesmo de enriquecer seu conhecimento sobre a literatura machadiana, também indicaria um outro conto do Machado de Assis para você fortalecer seu conhecimento sobre a visão do autor sobre a sociedade, essa visão crítica sobre essa sociedade muito mais preocupada com a aparência, com o status. Trata-se do conto O Segredo do Bonzo, também analisado aqui no nosso canal. Mas enfim, não é só o casal Sofia e Cristiano Palha que se aproveita do Rubião. Várias pessoas vão se aproveitar da ingenuidade e da riqueza do Rubião, até que ele empobrece e é praticamente abandonado por todos. Olha que povo interesseiro. Pior, além de interesseiros, só preocupados com status, só preocupados com aparência, ou seja, gente superficial. E o pior é esse tipo de gente que é vitoriosa, é esse tipo de gente que vence na vida, na narrativa de Quincas Borba. Aliás, o único que não abandonou o Rubião foi o cachorrinho Quincas Borba. Esteve sempre como companheiro, sempre fiel, mesmo não sendo correspondido, né? Porque o Rubião, no meio de tantas agitações, né? No meio de tanta vida social, ele poucas vezes se lembrava do cachorrinho, geralmente no final do dia, né? Ou quando estava acordando, e principalmente quando ele estava se sentindo muito triste, frustrado com relação a Sofia. Mas olha, quem estava sempre do ladinho? O cachorro, como símbolo da fidelidade. Mas não vai você pensar que o Rubião é assim tão bonzinho com esse cachorro. Não, ele só ficou com ele, com esse bichinho, com esse cachorrinho, porque a cláusula, havia uma cláusula na herança, né, que ele recebeu do Quincas Borba, que era a seguinte: cuidar deste bichinho. Ainda assim, mesmo sendo tão mal correspondido pelo Rubião, o bichinho é extremamente fiel, como eu já disse, né? Tanto que é ele o único que vai acompanhar o Rubião na sua queda, né? Ele estava num palacete riquíssimo na praia de Botafogo, até que ele vai ficar num casebre imundo, né? na Rua do Príncipe. Depois o Rubião vai para o hospício. Quem vai para o hospício depois acompanhar é justo o cachorrinho. Sim, o Rubião enlouqueceu. Você pode entender o motivo dessa loucura. A frustração terrível, né? Foi uma decepção amorosa em relação à Sofia. Ainda assim, ele continuava amando, né, a Sofia. Ou você também pode entender que a loucura é fruto de uma mente que pifou, porque ela não conseguiu se encaixar nessa sociedade hipócrita, essa sociedade interesseira, essa sociedade superficial que é do Rio de Janeiro. Então ele pifa. E aí ele surta, né, imaginando que ele é o Napoleão III. Que engraçado, o Napoleão III é mais pompa do que poder, é mais imagem do que essência. Bem a cara da literatura machadiana e bem o jeito do Rubião. Agora, olha que curioso, o Rubião foge do hospício e volta para Barbacena, acompanhado sempre do cachorrinho Quincas Borba. E é lá em Barbacena que o Rubião acaba morrendo. E no capítulo seguinte, que é o último, o 201, quem morre é o Quincas. E há quem diga que essa é uma das mortes mais tristes da literatura brasileira. Talvez só perca para a morte da cadela baleia em Vidas Secas. Agora, olha que machadiano, bem machadiano isso. Num momento de tanta tristeza, você poderia até se emocionar. O que acontece? O narrador, ele interrompe esse fluxo emotivo para dizer que você pode tanto chorar ou rir sobre esse episódio, sobre o final da história. Porque essas lágrimas ou risos, né, elas são indiferentes para o Cruzeiro do Sul,
que está lá em cima. O Cruzeiro do Sul vai continuar o mesmo. Ou seja, olha o niilismo machadiano, aquele pessimismo extremo, aquela noção do vazio da existência humana. Sabe essa ideia de que o universo conspira a favor da gente, ou o universo conspira contra mim? O universo não está nem aí para você. Se você vai ser vitorioso ou você vai ser uma pessoa derrotada, isso não vai alterar em nada a movimentação dos astros, isso não vai alterar em nada a ordem do universo. Ou seja, o universo não está nem aí pra gente. Em outras palavras, nós não significamos nada. Mas você, para mim, é muito importante, tá? Por isso eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte aí. Deixe o seu comentário, compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo cheio de batatas e até o nosso próximo encontro.